Oi, pessoal do YouTube, estou de volta com o Século News edição especial, esse programa que traz as últimas notícias da Igreja e do Papa Francisco. Gosto sempre de lembrar que você pode deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades. Está no ar o Século News edição especial. No programa de hoje você vai ver: o Papa Francisco se comprometeu a reduzir a emissão de poluentes no Vaticano. Ele também propôs a celebração do Natal mais espiritual e menos consumista. Vamos mostrar também como foi a inauguração da decoração natalina na Praça de São Pedro. Tem uma exposição ao ar livre com mais de 100 presépios diferentes. Papa Francisco celebrou a missa em homenagem a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, apesar das restrições. Com essa música dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, foi aberta a celebração. O Papa Francisco estava acompanhado pelo cardeal Marchiolletti, presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. O mexicano Jorge Patrón Wang, secretário da Congregação para o Clero, também esteve presente. A maior parte da missa, incluindo a homilia, foi em espanhol. O Papa Francisco meditou sobre a generosidade de Deus, manifestada por meio de Nossa Senhora. Ele também observou que as primeiras palavras de Deus na Bíblia são palavras de bênção, para destacar a bondade da criação. Ele disse que esse é o estilo de Deus, ao contrário do diabo. O estilo de Deus é sempre dizer o que é bom. É por isso que amaldiçoar é o estilo do diabo, do inimigo. É o estilo da mesquinhez, da incapacidade de se entregar por completo. É dizer coisas más. Deus sempre diz coisas boas. A celebração também incluiu algumas orações e canções em português. Dai coragem aos que são tentados. Esta oração foi uma intenção pelos legisladores, mulheres consagradas, aqueles que enfrentam a tentação e os que morreram. O acompanhamento do violão foi perceptível ao longo da liturgia. O hino do ofertório foi Te oferecemos, Senhor. As orações pela América Latina foram uma grande parte da missa. Para hacer que florezca en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Uma das protagonistas foi esta menina, que quebrou o protocolo de segurança para levar uma flor à Nossa Senhora. Poucas pessoas foram autorizadas a entrar na Basílica por causa da pandemia. Estiveram presentes representantes do corpo diplomático e alguns religiosos e leigos. Embora o número de participantes tenha sido significativamente inferior ao dos anos anteriores, a celebração manteve o seu espírito habitual. Depois da missa, o Papa passou alguns momentos rezando diante de Nossa Senhora de Guadalupe. Em seguida, ele saiu da Basílica ao som da famosa canção La Guadalupana. O Papa Francisco se comprometeu a reduzir emissões de gás carbônico no Vaticano até 2050. No fim de semana passado, o Papa participou da Cúpula da Ambição do Clima da ONU, junto com 77 outros líderes mundiais. A conferência virtual foi realizada no aniversário do Acordo Climático de Paris. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, estendeu convites apenas aos estados que adotaram novas medidas para evitar que a temperatura global ultrapassasse 1,5 graus Celsius nos próximos 30 anos. Convido todos os líderes mundiais a declarar um estado de emergência climática em seus países, até que a neutralidade de carbono seja alcançada. Durante o encontro virtual, o Papa anunciou 2 compromissos importantes. Por um lado, o Estado da Cidade do Vaticano se compromete a reduzir as emissões líquidas a zero antes de 2050. Para reduzir as emissões de CO2, ele propõe um uso mais consciente da água
e da eletricidade no território do Vaticano, medidas de eficiência energética, transporte sustentável e melhor gestão de resíduos. Ele também propõe um reflorestamento para compensar as emissões produzidas. O segundo compromisso do Papa é promover a educação e ecologia integral nas escolas e universidades católicas de todo o mundo, onde estudam cerca de 70 milhões de pessoas. Presidente da Eslováquia, apresentei a Papa Francisco com milhares de testes de coronavírus. Zuzana Kaputova, presidente da Eslováquia, teve um encontro privado com o Papa Francisco e o convidou a visitar a Eslováquia. Nas redes sociais, ela diz que o Papa a encorajou a defender a unidade e superar as divisões com tolerância, cooperação e solidariedade. Um dos tópicos que abordaram foi a pandemia. É por isso que a presidente deu ao Papa 10 mil testes de coronavírus administrados por cientistas eslovacos. Ela também o presenteou com uma representação moderna de Nossa Senhora das Dores, padroeira de seu país. O Papa, por sua vez, deu a ela uma escultura com a inscrição "Sejam mensageiros da paz". Ele também deu a ela documentos de seu pontificado, incluindo documentos sobre a fraternidade humana universal. A presidente se reuniu também com o secretário do Vaticano para as relações com os estados. Eles discutiram assuntos mais concretos, como ecologia, educação e a colaboração entre Igreja e o Estado da Eslováquia. No Ângelus de domingo, o Papa Francisco disse que mesmo em momentos sombrios, um cristão pode ser alegre. É uma tradição desde os dias de Paulo VI. Todo terceiro domingo do Advento, as crianças trazem as estatuetas do Menino Jesus para a Praça de São Pedro para a bênção do Papa. Este ano, o evento cativante não foi perdido. Este ano, poucos de vocês estão aqui devido à pandemia. Mesmo assim, sei que muitas crianças e jovens se reuniram nos centros juvenis e em suas casas e nos seguem pelos meios de comunicação. A todos, saúdo e abençoo as estatuetas de Jesus, que serão colocadas no presépio, sinal de esperança e alegria. Em silêncio, abençoemos as estatuetas do Menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Papa Francisco disse que a chegada de Jesus é uma notícia alegre. Portanto, os cristãos não devem ficar tristes. Pensate bene hoje. Como me comporto io? Pense bem hoje. Como me comporto? Sou uma pessoa alegre que sabe transmitir a alegria de ser cristão? Ou sou sempre como aquelas pessoas tristes, como disse antes, que parecem estar num funeral? Se eu não tiver a alegria da minha fé, não posso dar testemunho. E outros dirão, mas se a fé é tão triste, é melhor não tê-la. E gli altri diranno, ma se la fede è così triste, meglio non averla. O Papa deu a receita dessa alegria, não pensar em si mesmo e imitar os santos como João Batista. A alegria é dirigir-se a Jesus. A alegria deve ser a característica de nossa fé. Nos momentos sombrios, aquela alegria interior de saber que o Senhor está comigo, que o Senhor está conosco, que o Senhor ressuscitou. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Este é o centro da nossa vida. O Papa recomendou seguir o exemplo dos santos, que não buscavam fama pessoal, mas levar as pessoas a Cristo. Uma delegação da Eslovênia foi ao Vaticano levar uma árvore de Natal. Ela tem um significado muito especial para os católicos do país. A grande árvore de Natal do Vaticano vem da Eslovênia. Essa semana, o Papa saudou 2 políticos do país e muitas pessoas que colaboraram para trazer a árvore a Roma. O bispo esloveno que os acompanhava explicou que o abeto é de uma região onde o sangue de muitos mártires foi derramado por causa da perseguição religiosa causada pelo comunismo. Questi che morivano con la fede.
Essas pessoas que morreram com fé, morreram com as mãos estendidas para Deus. Elas sentiram a proximidade de Deus, mesmo em momentos tão difíceis. Da mesma forma, essa árvore de Natal busca transmitir essa esperança, fé e amor de Deus, que sempre se volta para nós. O Papa agradeceu e também cumprimentou representantes de Castelli em Abruzzo. Eles trouxeram as figuras de cerâmica originais para o presépio. A celebração do Natal nos lembra que Jesus é a nossa paz, nossa alegria, nossa força, nosso conforto. No entanto, para receber esses dons da graça, devemos nos sentir pequenos, pobres e humildes, como os personagens do presépio. O Papa observou que a árvore e o presépio são ícones do Natal e que evocam a proximidade de Deus mesmo durante a pandemia. No último dia 11 de dezembro, o presépio e a árvore de Natal foram inaugurados na Praça de São Pedro. As pessoas acompanharam esse momento respeitando o distanciamento social. Apesar das limitações quanto ao número de pessoas permitidas na Praça de São Pedro para a inauguração da árvore de Natal e do presépio do Vaticano, uma multidão se reuniu do lado de fora da praça para esperar que as luzes da árvore de abeto de 75 anos fossem acesas. Todos os anos eles fazem um excelente trabalho na escolha dos enfeites e as decorações mudam a cada ano. Ficamos surpresos ao passarmos por aqui e vermos a inauguração do presépio. É um sinal de esperança, com certeza. Pelo menos uma coisa que não mudou. Espero que as pessoas também entendam que esse Natal deve ser diferente por causa da Covid. Um momento mais especial foi quando a árvore foi iluminada. O presépio foi especialmente surpreendente, com suas estátuas gigantes de cerâmica. Ambos podem ser apreciados na Praça de São Pedro até 10 de janeiro de 2021. E no próximo bloco você vai ver como fica o Natal na Terra Santa nesse ano de pandemia. É daqui a pouco. Diante das restrições, Papa Francisco propõe um Natal mais espiritual e menos consumista. Os dois principais símbolos do Natal já brilham na Biblioteca Apostólica, onde o Papa pregou para a audiência semanal. O Papa explicou em que consiste a oração de intercessão. Ele diz que entra em sintonia com Deus, pensando nos outros. O mundo avança, graças às correntes de orações, que intercedem e que também são desconhecidas, mas não por Deus. Poucos dias antes do primeiro Natal da pandemia, o Papa chegou a falar do valor das restrições, que serão reforçadas em muitos países. Gostaria de encorajar todos a apressar o passo para o Natal, para o verdadeiro Natal. Isto é, para o nascimento de Jesus Cristo. Restrições e inconvenientes este ano nos aguardam. Mas pensemos no Natal da Virgem Maria e de São José. Não era um mar de rosas. Quantas dificuldades, quantas preocupações. E precisamente a fé, a esperança e o amor os guiaram e sustentaram. Que assim seja conosco. A proposta de Francisco é não desperdiçar energia pensando no que não pode ser feito e se dedicar a encontrar o que pode ser feito para ajudar os que estão mais próximos de nós. Que esta dificuldade nos ajude também a purificar a forma de viver o Natal, de festejar, de sair do consumismo, que seja mais religioso, mais autêntico, mais real. Muitos governos em todo o mundo estão endurecendo as restrições. Como na Itália haverá toque de recolher a partir das 10 da noite, o Papa trouxe a missa de Natal para as 7h30 da noite. O Papa declarou o ano de São José e disse que é para estimular as pessoas a pedir a intercessão do santo e a imitar as suas virtudes. O próximo ano de 2021
será um ano especial para a Igreja. Será dedicado a São José. O Papa Francisco declarou comemorar 150 anos desde que São José foi nomeado padroeiro da Igreja Universal em 1870, durante o pontificado de Pio IX. Deus lhe confiou seus tesouros mais preciosos, Jesus e Maria, e ele respondeu plenamente com fé, com coragem, com ternura, com coração de pai. O objetivo do Papa Francisco é aumentar nosso amor por este grande santo, nos encorajar a implorar por sua intercessão e a imitar suas virtudes e seu zelo. Para guiar este ano, o Papa Francisco publicou a carta apostólica Patris Corde, com o coração de pai. Nela, ele explica que os 2 evangelistas que mais falam de São José nos falam muito pouco, mas o suficiente para que possamos apreciar que tipo de pai ele foi e a missão que lhe foi confiada pela providência de Deus. A carta fala sobre as 7 características da vida de São José, desde o amor, a ternura, a obediência e a aceitação, até as qualidades como a coragem, a criatividade, o seu exemplo de trabalho e a sua forma discreta de servir nos bastidores. O Papa Francisco também ofereceu a possibilidade de obter uma indulgência plenária até dia 8 de dezembro de 2021. É uma grande manifestação de misericórdia e compaixão. A Igreja mostra sua maternidade saudando todas as dívidas e as consequências do pecado. As condições para obter a indulgência plenária durante o ano de São José são as mesmas de sempre: confessar-se, comungar e rezar pelas intenções do Papa. O patriarca latino de Jerusalém fala como será o Natal com o Covid-19 em Belém, local onde Jesus nasceu. A Terra Santa, por anos, é um destino especial para turistas e peregrinos. Está fechada para os viajantes desde que a pandemia saiu do controle em março passado. Em encontro virtual com Stand Together, o patriarca latino de Jerusalém falou sobre o que esperar para o Natal sob Covid na Terra Santa. Não há peregrinos, então haverá menos gente do que o normal. E também nem todos os cristãos podem se deslocar de cidade em cidade. Seremos muito limitados. Por causa do vírus, por causa da pandemia, os edifícios fechados, incluindo igrejas, o número é limitado de acordo com o tamanho do edifício. Portanto, será um Natal muito discreto. Com milhares de famílias desempregadas por causa da pandemia, a Igreja Católica e outras organizações cristãs criaram uma rede interna para apoiá-las. Por exemplo, a comunidade na Galileia é mais forte do que a comunidade na Palestina. Então, eles se apoiam com comida e dinheiro, bolsas de estudo e assim por diante. Então, criamos alguns fundos humanitários e tentamos sustentar as famílias com necessidades básicas. Apesar dos desafios políticos, religiosos e agora de saúde, Sua Beatitude Pia Zabala encontra esperança no compromisso e na fraternidade entre as pessoas em tempos de necessidade. Mas precisamos acompanhar nossas palavras de esperança com gestos de amor, solidariedade e proximidade, e não podemos pretender mudar o mundo. Temos que trabalhar no contexto que estamos, aos poucos. Embora o local de nascimento de Jesus e sua cidade natal permaneçam mais vazios do que o normal, a tradicional missa de Natal em Belém será celebrada e transmitida online. É mais um sinal de esperança de que o espírito de festa continue vivo. O Vaticano expõe mais de 100 presépios originais. Um deles causou admiração por ter sido feito por pessoas em processo de recuperação e desintoxicação. Além do presépio monumental na Praça de São Pedro, sob a colunata de Bernini, o Vaticano exibe mais de 100 presépios originais. Eles vêm em todas as formas e tamanhos, mas este em particular se destaca. Foi feito em um centro de reabilitação para dependentes químicos.
Eles escolheram como base a oração especial que o Papa fez no dia 27 de março sobre a pandemia e suas vítimas. Por esta razão, apenas as estatuetas do Menino Jesus e do Papa Francisco são exibidas. Representa o Papa que rezou sozinho sob a chuva naquele dia. Fizemos isso com as crianças da Vila Maraini, uma comunidade muito importante em Roma. Estamos trabalhando pela recuperação delas e, para isso, fazemos muitas atividades. Eu colaboro e propusemos este grande projeto. Foi feito exclusivamente de papelão e papel reciclado. A tradicional exposição Sem Presepe é normalmente realizada no Vaticano. Porém, este ano, ela foi colocada junto à colunata, ao ar livre, de forma a evitar uma possível propagação do vírus. Outro presépio único é o nascimento de Jesus em Amatrice, a cidade mais afetada pelo terremoto de 2016, que tirou a vida de quase 300 pessoas na Itália. Mostra que Deus também está entre os que mais sofrem. Essa cidade foi visitada pelo Papa Francisco, que também recebeu seus cidadãos no Vaticano alguns meses depois. Ma sconfitti. É uma coisa nova. Seguro, mas derrotado. Este modo de vida é uma situação nova. A ferida cura. As feridas cicatrizam, mas as cicatrizes vão durar para a vida toda. Serão as memórias deste momento de dor. Será uma vida com mais uma cicatriz. Não será a mesma vida de antes. E saranno il ricordo di questo momento di dolore. Il presepe per noi rappresenta, come dice il Santo Padre nella lettera Admirabile Signum. O presépio para nós é, como diz o Papa na carta Admirabile Signum, uma grande obra de evangelização. Além disso, neste contexto, esperança e amor podem ser ofuscados pela situação que vivemos. Po' adombrati dalle situazioni appunto che stiamo vivendo. A pandemia impediu a chegada de presépios de muitos países. Este ano, a maioria é italiana, mas também há peças da Hungria, Ucrânia e Eslovênia. Você se imagina comendo o mesmo que a guarda suíça neste Natal? O chefe de cozinha que fazia parte da guarda lançou um livro com receitas para as festas. Famílias que procuram inovar na ceia de Natal desse ano podem começar a cozinhar com o novo livro de receitas de Natal do Vaticano, do chefe David Geiser. Depois do sucesso Buon Appetito, o ex-guarda suíço montou essa sequência festiva, que inclui receitas para o Advento, o Natal e até a Epifania. Ele espera que isso ajude as famílias a passarem tempo de qualidade na cozinha, especialmente aquelas cujas festividades e passeios habituais foram interrompidos pela pandemia. I think in this pandemic you have also to be happy. Acho que na pandemia você também tem que ser feliz. E acho que com comida você pode fazer as pessoas felizes. E nós temos muitas receitas para você compartilhar, para você comer junto. Se você não pode sair, talvez tenha mais tempo para ficar na cozinha e cozinhar para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. Cook for your family, for your kids, for your I don't know, for your friends. As receitas incluem linguine carbonara, bolo de chocolate surpresa, falafel, torrone de pistache e muitas outras. Com todas essas opções de dar água na boca, o chefe David, compreensivelmente, acha difícil escolher uma única favorita, mas ele garante que o fondue é um dos principais candidatos, confidenciando que foi um dos mais populares entre seus companheiros da guarda suíça. Na guarda suíça não tínhamos a possibilidade de fazer cardápios grandes, então fazer fondue é muito fácil, porque você precisa do pão e queijo e uma panela. O livro de receitas do Natal do Vaticano é um equilíbrio saudável de refeições fáceis de fazer e pratos gourmet mais sofisticados, para impressionar os sogros, por exemplo. Embora as receitas do livro sejam amplamente inspiradas por papas e outras figuras importantes da Igreja,
incluindo a culinária de diferentes partes do mundo. Foi em sua própria casa que o amor de Geyser pelas artes culinárias começou a ferver. My mother is a fantastic chef, also only Minha mãe é uma chefe fantástica. Ela não estudou para ser chefe, mas em casa não conheço ninguém que saiba cozinhar melhor do que minha mãe. Então eu acho que ela é uma grande inspiração para mim. He is a big inspiration of me. Geyser tem vários projetos em andamento com seu estúdio de culinária e programa de TV para compartilhar sua paixão com outras pessoas. Ele também espera poder dar ao Papa Francisco uma cópia do livro de receitas do Natal do Vaticano. Você gostou do nosso programa hoje? Então corre avisar a família que daqui a pouquinho será exibido lá na TV. Sintoniza na Rede Século XXI. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau.